paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Mateus, capítulo 8, verso 23, que diz assim: E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximou-se e o despertou, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Jesus disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-lhe uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Esta passagem de Mateus, quando Jesus está indo para Gadara, e Jesus disse aos seus discípulos: Vem comigo, me acompanha nesta jornada. Eu preciso atravessar para o outro lado. E ali Jesus entra no barco e os seus discípulos o acompanham. E no meio do mar se levanta uma grande tempestade. Só que naquele meio tempo Jesus está dormindo. Tira um cochilo para descansar. E ali os seus discípulos estão ali no barco, direcionando o barco para o outro lado, em direção da cidade de Gadara. Porém começa a ventar. As ondas começam a ficar estranhas, a ponto de entrar a água no barco. E eles ali não sabiam o que fazer, mesmo tendo experiência de mar. Começaram a ficar com medo. E ali chamou o mestre. Chama o mestre, chama Jesus. Porque esse vento e este mar está estranho, está nos trazendo medo. E eles acordam dizendo: Mestre, mestre, socorre-nos, porque vamos perecer neste mar. E Jesus acorda, levanta ali e vê aquela dificuldade que eles estão passando e diz: Homens de pouca fé. E ali Jesus levanta sua mão e ordena que os ventos e o mar se aquieta, se acalma. E ali começou a vir uma grande bonança para terminar aquela viagem. E ali os discípulos começam a se maravilhar e dizer: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta palavra traz um conforto e uma segurança para quem está com Jesus. Observe que os discípulos estavam com Jesus e Jesus chama eles para uma viagem, para uma travessia. Nos dias de hoje, na nossa vida física, material, financeira, espiritual, o Senhor Jesus nos chama para uma viagem, para uma travessia. E nós estamos numa travessia, numa passagem. Bem-aventurado é aquele que está com Jesus. Observe que Jesus chama os discípulos para ir para uma viagem, para uma travessia de barco. Mas quantas pessoas hoje estão fazendo a sua viagem, a sua travessia, a sua caminhada sem Jesus? E no meio da viagem vai se levantar uma tempestade. Vai se levantar um vento, o mar, a adversidade. Ali Jesus estava como homem,
ele estava cansado, porque já tinha viajado, já tinha trabalhado, estava pregando, e ele descansou. Ele estava ali, o seu corpo estava cansado. Ele precisava descansar e ele usou aquele tempo para descansar no barco. Porém, ele estava ali, vivo. E quantas pessoas estão indo numa turbulência, sabendo que vai começar uma adversidade, mas está sem Jesus. Não tem para quem clamar, porque Jesus não está no barco. Mas nós, independente do que aconteça, estamos com Jesus, podemos clamar para Deus, para o autor e consumador da nossa fé, e Ele nos ouvirá e nos atenderá. Jesus se levanta e diz: homens de pequena fé, por que vocês não clamaram? Porque vocês não fez que essa adversidade viesse se acalmar. Mas Jesus tomou a parte para si e disse: vento, mar, acalma, aquieta-te. E a bonança veio à tona. Que nós possamos tomar esta história como nossa, na nossa vida, independente o que vamos fazer, andar com Jesus. Independente do trecho que iremos trilhar, levar Jesus, caminhar com Jesus, prosseguir com Jesus. Que nós venhamos fazer todas as coisas com Jesus ao nosso lado. Porque aquilo que não conseguimos fazer, e a diversidade que se levanta, que é superior às nossas forças, o Senhor está ao nosso lado. Ele tomará parte da situação e nos dará a vitória e trará a bonança para que o vento, o mar se aquiete, se acalma. Que nós possamos crer e também acrescentar a nossa fé. Usar a nossa fé porque Jesus, Ele faz. E no nome de Jesus há poder. Há poder para derrubar todos os dados inflamados, todas as artimanhas, todas as astúcias, todas as flechas, toda a obra maligna dos reinos, principados e potestade do ar, que se levanta contra a igreja, contra o povo de Deus e contra a nossa vida, contra a nossa casa. Que nós possamos clamar com fé que Jesus fará e trará esta bonança sobre a nossa vida. Que nós possamos, independente do que vamos fazer, andar com Jesus, seja na terra, no ar, na água, mas estar com Ele, crendo que Ele está conosco para suprir as nossas necessidades, para nos dar o socorro, para nos ajudar e nos fazer vencer, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pelo livramento que hoje o Senhor nos dá e a certeza que o Senhor está conosco e a certeza que vamos clamar e o Senhor vai nos responder. Continua, Senhor, ajudando a cada um a trilhar os seus caminhos, a buscar a tua face, a reconhecer que o Senhor é o que salva, é o que cura, é o que liberta, é o que restaura, é o que restitui, é o que dá a vida, é o que dá o livramento. Fica conosco mais um dia. Continua, Senhor, trazendo a bonança na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos familiares, na casa, na vida dos teus filhos, de cada irmão, de cada um que se propõe a te servir, a te adorar, a falar a verdadeira palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o renovo e fortalecimento das vidas. Fica conosco mais um dia e nos dá vitória, e desde já eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e confirmado as nossas vidas. Desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.